Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um podcast com um cara fantástico chamado Luan Ribeiro. Luan, me diz aí, cara, quem é Luan Ribeiro? E aí? Prazer tá, você ter vindo. Prazerzão, cara. Obrigado pelo convite. Eu lhe agradeço. Luan Ribeiro é um cara que está aí na parte de desenvolvimento pessoal, treinamento de pessoas, treinamento empresarial. Eu trabalho já há mais de 10 anos com liderança, com gestão. Comecei minha carreira mais ou menos nesse sentido, né? Buscando crescimento, como todo mundo busca, buscando se desenvolver. Então, aos 17 anos, tive a minha primeira experiência como líder de pessoas. Gostei da coisa, fui andando, caminhando, aprendendo, desenvolvendo e galgando novos resultados, novas posições até chegar a gerente de uma empresa. Vou contar um pouquinho melhor depois. E hoje, há um ano mais ou menos, eu tô atuando nessa parte de desenvolvimento para outras empresas, trabalhando de forma mais autônoma. Tu é daqui? Não, Tu é da onde? eu sou paranaense. Eita! Longe! Longe que só. Paraná, cara. E como vai bater? Que cidade Paraná? É do interior, é Paraná com divisa com Santa Catarina. Sim. Aí, em 2007, meu pai ele foi transferido de lá onde a gente morava para Bahia. Ele vem do ramo de papel higiênico, trabalhava na indústria de papel higiênico. E ele foi transferido para trabalhar numa empresa em Feira de Santana, Bahia, não sei se você conhece. Conheço. Quase demais, né? Conheço, impressionante. Feira de Santana é conhecida, segunda maior da... Feira, Vitória, ali na banda da Bahia, Sim. são cidades bem conhecidas. Ah, Aí tu veio com ele. Eu vim com ele em 2007, na época eu tinha 14 anos. E aí, com mais ou menos 15 para 16, eu pedi para começar a trabalhar, porque eu queria minha grana, começar a fazer minhas coisas. E aí eu entrei nessa empresa e comecei a trabalhar lá, na empresa de papel higiênico, na indústria. Ah, tu já entrou lá com teu pai lá? Isso, ele trabalhava na parte da fabricação. Sim. E eu trabalhava na parte de acabamento. Certo. Entrei como jovem aprendiz. Legal. E aí as coisas foram acontecendo, fui desenvolvendo. E isso na Bahia, eu entrei em 2009, na verdade. A gente se mudou em 2007, em 2009 eu comecei a trabalhar. Nossa. E aí foi que, como eu falei contigo, com 17 para 18 anos tive uma oportunidade de liderar uma equipe. E aí fui crescendo. Lá mesmo, na fábrica do papel. Na mesma fábrica, né? E aí as coisas foram acontecendo. Aí em 2012 eu me irritei, saí, falei, não, eu quero fazer outras coisas, deixa eu ir para outros caminhos. E aí eu saí, trabalhei em Aracaju nessa época. Fiquei 2 meses em Aracaju, depois eu voltei para o sul, porque eu tinha uma vontade muito grande. Não sei se você já saiu você é de Recife, né? Sou de Recife. Você já saiu, morou em outro Não. estado, alguma coisa? Não, sempre morei em Recife. Cara, pra quem tem a experiência, o laço que você tem com a tua terra natal é muito grande. Então eu tinha aquele negócio de, poxa, é como se eu tivesse ainda faltando alguma coisa com a terra. É como se eu tivesse deixado uma parte minha lá. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Completar uma história. Completar uma história lá. Eu tinha essa sensação, né? Então quando eu saí em 2012, pedi conta, saí da empresa, eu saí com esse pensamento de voltar para lá fazer minha vida. Na minha cabeça era para mim voltar para lá. Voltei, isso em 2013, acabei indo. Aí trabalhei em umas 2 empresas naquele ano. Aí aconteceu várias coisas naquele mesmo ano. Na época eu era casado, já fui casado uma vez. Aí eu da Bahia. Ah, tu casou com uma mulher da Bahia. Uma menina da Bahia. Mas ela foi contigo para Paraná, não? Foi contigo, foi comigo. Certo. Foi comigo, mas lá a gente acabou separando. E aí naquele ano eu trabalhei lá na cidade onde eu morava. Teve uma oportunidade em Cuiabá. Aí fui para Cuiabá, então dei uma batida de cabeça. Deu uma rodada já. Dei uma rodadinha. Aí veio pra Recife. De lá não, aí sim. Não, aí fui para Cuiabá. Fiquei 2 meses também. Aí falei, não, aqui não... Tava sozinho. É também novo, né, cara? Novo a gente... correndo ainda. Novo a gente acha que tudo pode, tudo é fácil. E pode, né? E pode, até né? pode, né?
tem a responsabilidade de filho ainda de nada. Nada. E pode correr mundo. Aí eu falei, não, cara, aqui tá ruim. Deixa eu voltar. Aí nessa época minha mãe tava morando também lá nessa cidade e tal. Aí eu voltei. Voltei pra lá e deu mais ou menos um mês, eu entrei numa empresa de plástico. Numa indústria de plástico. Entrei, comecei a trabalhar, me desenvolver. Aí o pessoal viu que eu conseguia me destacar, né? Por algumas coisas que a gente vai aprendendo na parte de liderança, realmente de conseguir resultados. E aí eu fui promovido a supervisor com mais ou menos 6 meses. E isso já em 2014, e para o final de 2014 veio o convite para voltar para aquela empresa que eu tinha começado na Bahia. Eita, que arrancado, hein? Aí casou, deu certo, conversei com a diretoria, a gente se alinhou. Só faltou voltar uma mulher, ela tinha que voltar na Não, Bahia. não. Só faltou isso. Só faltava isso, mas não. Não, Cada um tocou sua vida pra frente. e pra frente. E aí, início de 2015, eu voltei, vim pra Bahia. Já tinha cumprido minha missão lá no Sul que eu achava que existia. Aí deixei, minha mãe morava com meu irmão nessa época lá e vim embora. Aí tu veio pra Pernambuco. Aí eu vim pra Bahia, Sim. em 2015. Sim, pra Bahia, sim. Aí de lá, cara, a empresa na época, ela tava numa crescente. Ela tinha feito um investimento muito alto, tinha feito uma ampliação na empresa. Então, falando assim mais ou menos em números, ela faturava na época 2,5 milhões para 3. E quando ela fez o investimento, ela mais que dobrou de tamanho. Fez um investimento pesado, pegou um financiamento bom e fez investimento em maquinário. Então ampliou. E eu cheguei nesse momento. A empresa ela estava se estruturando. Porque a empresa, quando ela cresce muito rápido, ela cresce, mas não está estruturada. Falta processo, falta desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu cheguei nesse cenário de precisar realmente alavancar o resultado com o mínimo de recursos possível. E aí, isso em 2015, a gente começou um trabalho, eu na área de acabamento, que era a área do que eu tinha maior experiência. E em 2016, a gente conseguiu alavancar bastante coisa. Teve muita performance. Trabalhando basicamente liderança, treinamento dentro do processo e a estruturação do processo. Então, controle, indicadores, para realmente a gente conseguir melhorar a performance, né? E aí teve bastante resultado, isso em 2016. Em 2017, a diretoria ela era muito arrojada, cara. A diretoria dessa empresa, foi vendida agora no ano passado. Então, mas tem uma história muito bacana, sabe? Começaram com recurso próprio, foram cresceram mais de 20 vezes em 16 anos. Poxa. Foi um salto gigante, cara. Rapaz, os caras botaram. Os caras são bons, viu? Sim, aí como você veio bater em Recife, Vamos chegar. Pernambuco, Recife. Vou chegar lá. Quando a gente tava nessa fase, em 2016 para 2017, consegui, com muito trabalho, fazer a empresa dar esse salto e eles fizeram um novo investimento. Aí eles investiram em máquina de fralda, descartável. Sim. Num outro segmento, em uma outra unidade, fora da planta lá da matriz, né? Aí eles me colocaram o projeto na mão e eu fiz esse desenvolvimento. De toda a parte, desde do planejamento, layout, tudo, eu fiz a parte do acompanhamento para startar as máquinas e fazer rodar. Então, fiz rodar essa unidade, deu tudo certo, graças a Deus. 2018 para 2019, eles me realocaram para outro canto. Então, eu fui, dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de ir passando por várias áreas e com o resultado e fui adquirindo know-how, fui adquirindo experiência prática de negócio, tanto de gestão quanto de liderança. Em 2019, eles começaram a falar de uma nova unidade. Aí surgiu a ideia de Pernambuco. Entendeu? Que a matriz é Bahia, Feira de Santana, uma cidade próxima a São Gonçalo é a unidade de fraldas, e eles queriam expandir ainda mais para o Nordeste. E aí, estrategicamente, Pernambuco era no meio do caminho. Entendi. O melhor para essa expansão seria Pernambuco. Porque Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco.
Sim, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. exato. Pernambuco tá bem no meiozinho ali, né? Tá no meio e também tem a questão fiscal, né? Sim. Que aí Pernambuco tem uma situação tributária diferente e você internalizando, então tem muito incentivo para você ter um negócio dentro de Pernambuco. Entendi. Então, unindo as duas coisas, eles optaram em vir para Pernambuco. E aí, finalzinho de 2019, eu entrei, encabecei o projeto e a gente veio. Início de 2020 comecei a vir, a gente foi atrás de terreno, até encontrar e definiu em Pombos, em conjunto com a DIGPER, que é o Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Então a gente encontrou esse terreno, deu certo, e aí começou a obra. Começou da terraplanagem até a operação total. Isso em 2020. Peguei minha esposa, nessa época eu já estava casado com outra, ainda não é aquela, Não é não aquela. é a mesma. Tá certo. E aí em 2020 eu vim para Pernambuco. Mas viesse já na beira da pandemia, né? No meio da pandemia, cara. Tá aí. No meio da pandemia. A gente, cara, pra você ter ideia, a gente veio, eu vim pra cá com ela, a gente teve dificuldade em encontrar um hotel, porque tava tudo travado, né? Eu teve dificuldade em encontrar hotel, aí consegui encontrar, e aí começamos a ir atrás. Então, eu realmente tive que, vamos dizer assim, buscar de onde eu pudesse para conseguir encontrar os caminhos para fazer o negócio acontecer. Porque a diretoria estava tocando outras coisas, né? Eu vim completamente sozinho. Então foi uma missão muito... Missão quase que impossível. Quase que impossível. O lado bom é que tinha recurso, né? O lado bom é que tinha recurso. Então, com dinheiro não facilita. Facilita a vida. É verdade. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu encontrar algumas pessoas muito boas. Principalmente a parte civil, né? Encontrei um mestre de obra muito bom ali em Vitória. E ali ele me abriu oportunidades de conhecer pessoas que iriam ajudar com mercadoria, com serviço, e aí o negócio bombou, cara. E aí no meio da pandemia, nós estávamos na obra com mais ou menos umas 70 pessoas, e o pau torando, cara. Pau quebrando. Não parou não. Parou nada. Que máscara, gente, tudo aberto. Aí do nada, pau na obra. O negócio era trabalhar. Aí conseguiu montar toda a estrutura. Montamos em 8 meses, a gente montou 10 mil metros quadrados de galpão. Foi mesmo, bicho. Empresa arrojada. Depois veio maquinário. Aí, Ou aqui era só sem distribuição. não, maquinário. Ali nessa planta foi investimento de 70 milhões de reais. Então, entre obra e maquinário, mais ou menos dava 70 milhões. Então, a gente, com 7 meses, início de 2021, conseguiu deixar a planta pronta. E aí já começou a instalação das máquinas, aí foi questão de poucos meses para estar rodando e operando. E já faturando. Aí foi daí que tu começou com palestra, não? Não, isso foi em 2021. Aí 2021 foi o processo de estruturação, organização de equipes. Ainda tinha muita coisa para se fazer, né? Porque início do início. Sim. E ali... Selecionar pessoas. Treinar. O bacana é que tinha um apoio da matriz em algumas áreas estratégicas, como RH. Então, algumas áreas, né, davam esse apoio e eu estava mais imerso na operação para fazer o negócio acontecer. No chão da fábrica, né? Chão de fábrica. E eu sempre fui o cara da operação, de fazer acontecer o resultado, enfim. Isso em 2022, aí início de 2022, a gente rompeu o contrato. Saí da empresa, aí eu olhei e falei, cara, vou fazer 30 anos. Tenho já um pouco de bagagem, né? Vamos dizer assim, já consegui, do que eu planejei lá no meu início de carreira, que era chegar a um cargo de gerente, alguma coisa assim, eu já tinha chegado, estava com 28 para 29 anos. E junto a isso, eu sempre gostei dessa área de treinamentos, de desenvolvimento de pessoas, eu sempre apliquei para a equipe e para mim mesmo. Então me desenvolvi ao longo do tempo em relação a isso. Eu falei, não, vou para essa linha. Vou empreender, que eu também estou com essa veia pulsando de fazer algo para mim. Entendi. E ao mesmo tempo vou para essa linha de treinamento e desenvolvimento que eu sempre gostei. E aí isso foi no ano passado. Saí e decidi entrar nesse mundo. Aí eu conheci o
o irmão do Marcos Duarte, o Thiago. Sim, Thiago. Conheci o Thiago, aí através do Thiago deu certo o Impacto. Aí fui no Impacto. Mas como, assim, aí no impacto tu palestrou. Que eu Palestrei, isso. isso. No impacto Acho que foi palestrou. no terceiro ou no quarto Impacto. Eu lembro que eu te conheci lá. Uhum. Foi quando eu te convidei pra vir pra palestrar no Tex, né? Isso. Lá no TechX. Aí, mas antes do impacto, tu já palestrava ou tu fazendo treinamento mesmo, pessoal lá? Mais treinamento. Ali na parte. Eu fazia internamente, dentro da empresa, né? Certo. Só que uma coisa é você fazer com um grupo que você conhece, teu time, é completamente diferente. É verdade. Ali no Impacto foi realmente o início dessa parte de palestra. E a parte de treinamento também, porque foi do ano passado para cá que eu entrei no mercado, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer contato, fazer network para poder realmente movimentar o negócio, né? Porque é um negócio essa parte de treinamento, Sim. acaba sendo um negócio. Você trabalha sozinho, depois você vai e monta um time, é um negócio como outro. E ali foi o início. Tive a oportunidade ali no Impacto, foi o início dessa parte. Lá no Impacto, no Tex, tu falasse muito sobre gestão de carreira. Tu ainda tá nessa vibe também, ou tu já estás... ou também faz gestão de carreira e essa outra parte de treinamento para entendimento, essas coisas? Não, eu trouxe essa questão de gestão de carreiras, até porque eu tava modelando ainda o que eu iria realmente trabalhar, né? Uhum. Então, de lá para cá, eu vim me aperfeiçoando ainda mais em uma área que eu sempre gostei, que é a parte de inteligência emocional. Então, hoje, meu foco principal ele é a alta gestão empresário, Sim. focado em estruturação da gestão, para que realmente consiga alavancar os resultados, consiga mais performance. Junto a isso, parte de liderança, e então desenvolvendo, e também a parte de inteligência emocional, que envolve que o gestor, seja ele o gestor dentro de uma empresa ou ele o gestor da empresa, o dono da empresa, ele precisa basicamente de duas alavancas rodando no negócio. Vendas, comercial, para poder atrair e realmente trazer dinheiro para dentro do negócio. Só que não adianta se dentro do negócio não estiver organizado. Verdade. E aí dentro do negócio é a gestão e a parte da liderança, que é onde estão as pessoas e os processos. Se as pessoas e os processos não estiverem alinhados, não adianta você ter uma venda grande que ela não vai acontecer de novo. Ela vai acontecer uma vez só e o cliente vai embora. Então, a gestão ela é fundamental, ela é a segunda perna do movimento de uma empresa. Eu atuo dentro de gestão. Da gestão. Dentro da gestão, para organizar a empresa, para que consiga, primeiro, reduzir perdas, segundo, entregar aquilo que o cliente precisa, e terceiro, aumentar a performance. O que é a performance? É fazer ela crescer de fato. Como eu tive dentro da minha experiência, eu acompanhei o crescimento da empresa, eu vi exatamente o que acontece de dentro e pude fazer isso. Pegando do zero, né? Do zero. Do nada, do chão batido, do terreno até o negócio funcionar. Então, sabendo exatamente como é que funciona tudo isso, então eu agrego nesse sentido hoje. A empresa ela quer crescer, quer expandir. Quais são os pontos de atenção para reduzir as perdas, né? Tem muitos caras que crescem de forma às vezes até um passo maior que a perna e acaba se quebrando. Porque não quer crescer, quer vender, mas não se estrutura. Aí falta gente. Não entrega, né? Não entrega. Falta gente, falta processo, falta essa base. E aí sem essa base a empresa começa a afundar e a pessoa às vezes não vê. Exatamente. Eu digo sempre assim, vê, o resultado da venda, quando o pessoal bate as metas, beleza. Show. Massa. Ninguém vê nada. Quando não bate metas, o que acontece? Contrata vendedor. Aí eu fiz um estudo em que dentro das empresas, a cada 5 funcionários, 3 trabalham para 2 não. Uhum. Então assim, quando não bate a meta, você contrata mais gente, ao invés de você botar esses 2 que estão sem trabalhar para trabalhar. Sim.
Então você falando aí agora, eu disse, pô, então Luan dentro de uma empresa, não vai ter esses dois folgados, né? Sem trabalhar, porque o cara diz, eu vou trabalhar, para que eu vou trabalhar se eu posso não trabalhar? É. Então o cara lá tá para vender lá 1 milhão, eu vendo meus 100 mil, o outro vende aquele 100 mil, e os outros 3 lá vendem o resto. Uhum. Os outros 6 que estão Que faltando. movimenta. Bateu meta, tá todo mundo feliz. Sim. Ninguém vai em cima dos caras, porque tá tudo batendo meta, a Sim. equipe, tal, não sei o quê. Quando não bate, aí é porque tá faltando vendedor. Aí preço, aí como é que é preço, o vendedor começa, porque o preço tá muito caro, lá vai. Começa as muletas, né? Então, assim, esse estudo diz que entre cada 5 funcionários, 2 não trabalham. Uhum. Se uma empresa tem 10 funcionários, tem 6 trabalhando e 4 sem trabalhar. Ou 4 apoiados ali nos outros. Exatamente. Aí, então quer dizer que Luan, o papel do Luan é chegar lá, treinar as lideranças, Uhum. Para ter essa visão. treinar os gestores, treinar a gerência e organizar os processos para esse pessoal trabalhar, não é isso? Exatamente. Não só isso, como também entregar o resultado. Porque o que acontece, Renato? Até tive uma experiência com um cliente de fazer um trabalho de organização dos processos, eu foquei a empresa em si, só que não teve continuidade. Sim. Porque a equipe, a liderança em si, a gestão, não, vamos dizer assim, não conseguem dar essa continuidade, porque não estão preparados. Então, o meu foco não é só o ajuste da operação, mas fazer com que as pessoas, os cabeças que estão lá, façam isso acontecer. Os pilares. Para dar continuidade. Porque senão acaba ficando aquele negócio de, vamos dizer assim, falar o óbvio, entra, sai e o resultado não acontece. Então, o meu principal trabalho, dentro da parte de liderança e gestão, é mostrar o que a pessoa que está ali ela precisa fazer, enquanto gestor do negócio. Que é observar, pô, se eu tenho 5 dentro de gestão, vamos fazer um controle para ver o que cada um está entregando. Sim. Vamos desenvolver indicadores para saber a performance de cada um. E aí, como é que eu faço para sentar com esse cara, com esse vendedor, ou com esse operador, ou com esse profissional, como é que eu faço para colocar ele na rota que a empresa precisa? E aí, nesse sentido, entra a parte do gestão, para fazer isso acontecer. Olha, falando nisso, aí nesse negócio, né? Aí eu fui dar um treinamento numa empresa que tem um cara lá que tinha um apelido de cagão. E os caras falando e eu já tava ficando incomodado com aquilo. Pô, chamar o cara disso, pô, que é isso, né? Sim. Aí eu disse, ô gente, um amigo aí talvez não goste desse apelido, vocês chamam ele assim. Ele disse, ele não liga não. Pergunta ele por que é. Aí eu disse, não, vou perguntar. Se ele quiser falar, ele fala. Aí ele disse, eles estão falando isso comigo porque todos os dias eu vou de manhã ao banheiro e de tarde ao banheiro. Eu disse, não, mas é normal, né? Você, né? Aí disse, não, mas não é por causa disso não. Deixa eu explicar por que é. Quando eu vou ao banheiro na empresa, as 2 vezes, eu passo uns 20 minutos em cada ida minha. Eu disse, sim, continue. Eu estava pensando onde é que ele ia chegar. Aí ele disse, primeiro, eu economizo a água de casa, o papel higiênico de casa, a energia lá de casa, e ainda passo 20 minutos sem trabalhar, ganhando. Então veja, eu passei isso de manhã e de tarde. Então eu deixo de gastar em casa, gasto da empresa e ainda sou remunerado por isso. Eu disse, rapaz, tu tem que ter... Que cabeça, hein? Olha aí, o apelido cagão deu certo mesmo pra você. Aí assim, os caras fazem isso e estão nem aí, meu irmão. Eles não estão preocupados com a empresa. Então, aí isso eu digo. De cada 5, 3 trabalham para 2 não. Infelizmente tem, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas, agora falando de uma forma geral, sim, né? Sim. A grande maioria das pessoas querem o fácil. O grande problema é esse. Querem o fácil. Só que daí o que precisa acontecer? Que aí entra o papel do líder, do gestor. Que muitas vezes dentro das empresas, pelo que eu já acompanho e pelo que eu vejo, existe uma briga muito grande, né? Uma briga entre a gestão, quer uma coisa e espera uma coisa do colaborador, o colaborador espera uma outra coisa e fica aquele choque. É verdade. É uma briga, no final das contas.
Então, qual que é o que tem que ser feito? Sentar e fazer um alinhamento. O que o gestor, a gestão, ou então a empresa espera da pessoa e também ouvir a pessoa. Que daí entra um ponto que muitas empresas acabam perdendo a mão por causa disso. Perdem pessoas boas, às vezes, por causa disso, e perdem resultado, porque quando vira as costas não sabe o que o cara tá fazendo. É. Então, às vezes tá no banheiro, né? Banheiro, ganhando pra E fazer merda. Ganhando e economizando e fazendo merda. Ganhando pra fazer merda É. de verdade. Então, como é que você consegue diminuir esse risco? É realmente ouvindo o que a pessoa precisa e conscientizando ela. Vou te dar um exemplo. Teve um período que lá na empresa em que o pessoal reclamava de algumas situações comparando a empresa com a Nestlé. Sim. Pô, é uma indústria, beleza, mas uma coisa é a Nestlé, multinacional, mais de 100 anos de história, tá no mundo inteiro. E outra coisa, uma empresa que está em ascensão e começou na época tinha menos de 10 anos. São realidades diferentes. Exatamente. Quando você senta com o time e você fala, olha, a realidade é essa, a gente pode fazer isso, o que a gente não está fazendo é porque a gente não pode fazer. E, meu amigo, se você não estiver satisfeito, você pode procurar outra empresa. A gente precisa que quem esteja aqui trabalhe dessa forma. Essa clareza, quando ela acontece, ela existe, cara, tem um poder de transformação gigante. Verdade. Porque eles montou um acordo. Montou um acordo. Pô, se eu quero ficar, faz sentido ficar, então eu já sei que essa é a condição. Aí você diminui aquele ruído que fica dentro da empresa. Ah, porque isso... Não, a realidade é essa. Então, às vezes, não adianta tapar o sol com a peneira. Então, isso vai dentro da comunicação. É uma comunicação assertiva. E isso a gestão tem que fazer. No como é que é? Mas no Organograma? organograma Uhum. tem a parte tática, né? Sim. A técnica e tem a operacional. Sim. Se não tiver alinhado essas três fases, Sim. ela não bate. Porque muitas vezes o cara está lá na parte da diretoria, ele não está conversando com o cara do operacional. Uhum. E o cara do operacional, ele não sabe o que o cara da diretoria pensa. Por quê? Quem já passou para ele foi outra pessoa. Uhum. Então essa comunicação, ela fica muito ruído. Muito ruído. Então se o líder, o cara do meio do organograma, ele não tiver a sensibilidade de saber o que o cara quer lá de cima, os diretores. Sim. Vamos colocar assim, o diretor, o gerente e o operacional. Perfeito. Se o gerente ele não tiver, que aí você treina o pessoal da gerência, que são os líderes. Uhum. Se ele não entender direitinho o que os diretores querem, até porque o diretor também não tem que estar com o operacional, por quê? Porque a direção em si, ela tem que estar trazendo negócio para a empresa, Exato. novidade, montando um esquema, trabalhando tudo isso. E o gerente é para tomar conta dessa parte. Exato. É para fazer acontecer. Então tem que estar, o líder tem que estar muito alinhado Uhum. com a diretoria para poder fazer, para trazer Fazer a essa comunicação. ponte, né? Exatamente. Exato. Com o operacional. E aí, como você falou, em cada nível existe a função, cada nível dessa tem uma função. Então, o diretor, o dono da empresa, ele tem uma função. Sim. O cara do meio tático ali, o gerente, o coordenador, ele tem uma outra função, como você falou. E o operacional é realmente quem vai fazer a parada acontecer. Exatamente. O que acontece muitas vezes é uma inversão. Aí depende também do tamanho da empresa, enfim, Sim, mas sim. muitos diretores estão no papel que não deveriam. E aí a empresa às vezes está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar. Que deixar de ganhar é o famoso deixar dinheiro na mesa. Porque está deixando de crescer, está deixando de trazer negócio. Não está fazendo o papel dela. O gerente se escora nisso, porque para ele é confortável. Né? Quem está fazendo o papel dele é o dono. Muitas vezes. Exatamente. E o dono não percebe, porque o gerente é amigo, está ouvindo o cara ali, aquela coisa toda. E a operação está solta. O que acontece? O operacional e o operacional toma conta. O operacional toma conta. Toma conta do jeito que acha que tem que ser. A
Aí o dono tá lá com a cabeça cheia de problema, cheio de conta para pagar, cheio de boleto. E diz, a culpa é do... A culpa é do... A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, e aí vira aquela zoninha, né? E assim, hoje em dia, antigamente, as empresas, como é que se diz? Deixa eu tentar explicar, porque antigamente as empresas tinham a mídia, os que tinham poder para chegar na mídia e colocar, que era a revista, o jornal, o rádio, a televisão, Uhum. conseguia ter mais força contra a concorrência, que não tinha esse poder. Uhum. E a gente tinha muitas empresas enormes, grandes, outras menores, bem menor mesmo. Hoje não, hoje com a internet, hoje o poder da mídia está muito na internet, então você consegue hoje, por muito, mas muito menos do que tinha antes, fazer tua mídia, Sim. botar teu produto, fazer o negócio acontecer. Mas se não tiver uma boa gestão, do mesmo jeito que você vira midiático, você quebra. Uhum. Porque a internet também quebra o cara. Quebra. Tem aquele site do Reclama Aqui mesmo, que é um sucesso. É Reclama Aqui, né? É Reclama Aqui. Sim. Ele é um sucesso. Todo mundo vai para ali para dentro, as empresas respondem. Sim. Porque senão se quebra. Se quebra. Exatamente. E assim, as empresas, quem não se atenta a isso, eu vejo que vai quebrar. É questão de tempo. Sim. Em relação à internet, mudou completamente a forma das pessoas consumirem, cara. Mudou completamente. O consumidor hoje, ele vai por duas linhas. Ou ele está dentro do Instagram, ele está buscando, do Instagram, do YouTube, ele está buscando algo que ele gosta. Ou Sim. por causa de um influenciador que está ali dentro, ele vai consumir. Vai consumir, exatamente. Então, quem não está antenado nisso, como você falou, Reclame Aqui, tem empresa que hoje, acho que nem sabe que existe isso. Aí vai lá, tá um monte de reclamação, sequer se dá o trabalho de responder. Então, a tendência é destruir a marca e quebrar, como você falou, realmente. Exatamente. Aí onde busca boa gestão. Aí precisa de gestão. E o que é legal no teu trabalho, Luan, é que tu vai, organiza e não precisa ficar. Sim. Você sai, não é isso? Isso. Você deixa todo o planejamento, todo o treinamento com as pessoas e sai do circuito. Isso. E a empresa toca para frente. Vamos dizer assim, é um modelo, eu vou chamar de método. Certo. Não é uma consultoria, a consultoria ela é uma coisa mais específica, Sim. E aí, enfim, mas ela é um método para que você consiga trazer essa base para dentro do teu negócio, de conhecimento. Porque o que faz uma empresa sair do início, do operacional, tal, para uma empresa realmente estruturada e grande, é conhecimento, cara. Para a APS ser o que é hoje, vocês tiveram que aprender. Sim. Ou vocês aprenderam na tora, ou vocês buscaram conhecimento fora. Não, a gente começou na tora. Era dois meninos. Não, começa assim, geralmente, né? Era dois meninos. Chamava a gente de os meninos da informática, né? Chamava a gente porque... Não tinha cabelo branco na tinha época? nada, rapaz. O cabelo era tudo pretinho, tudo organizado, magrinho, tudo no shape. Era os meninos da informática. Sim. Aí você vai ganhando mercado, e o negócio vai ficando... O que ajudou muito a gente no começo é que antigamente eram os pacotes fechados de software. E o cara vendia aquilo ali, o cara tinha que usar. E a gente não, a gente fazia personalizado. Sim. Então... Vocês tinham um bom serviço, né? Isso, a gente chegava lá e dizia, o que você quer? Eu quero isso. A gente fazia para o cliente. Então, cada cliente tem um software. E isso foi muito bom, essa pegada da gente. Mas depois a gente começou a ter que trazer funcionários, treinar as pessoas, entrar nessa nossa política. E naquela época não tinha quase mão de obra, porque nem era todo mundo que estudava informática. A empresa tem 30 anos. Sim. Né? Tem minha idade. Tá vendo? Eu comecei novo, estou com 51, a empresa tem 30 anos, então com 20 anos era um moleque, pô. Sim. No meio das áreas, né? Mas geralmente é assim que começa. Mas depois ele foi buscar. Quem abriu muito a mente da gente foi um amigo nosso chamado Ivanildo, que a gente conheceu ele. Era consultor de empresa. E
orientou muito a gente nessa parte de treinamento, de se capacitar, não só na parte de tecnologia, que a gente se capacitava muito na parte de tecnologia, mas também na parte de gestão. Exato. Para a gente pelo menos entender o que o cliente estava falando com a gente. Exato. Então, Esse é o X, cara. Porque que é o conhecimento. exatamente, tem que buscar. É isso, porque, como você falou, eu acho que a grande maioria dos negócios começam assim, na força bruta. Exatamente. Faz rodar. O produto, muitas vezes, aquele foco no produto, entregar o melhor para o cliente, mas focado no produto. Mas é exatamente isso que você falou. Chega um ponto que ou você vai acabar se matando em trabalhar, e essa não é a ideia, Não é. porque senão você vai querer fazer tudo, que é você que conhece do negócio, ou então você tem que trazer conhecimento, que foi o que vocês fizeram. E muitas empresas não fazem isso. Não trazem esse conhecimento, ou através de treinamento, de consultoria, de mentoria, seja lá o que for. E é isso que vai fazer o diferencial. Se pegar essa empresa que eu trabalhei no início para o que é agora, cara, muita gente passou. A gente fez muita coisa. Só que ao mesmo tempo, a gente fez e também aprendeu fora. Veio gente de fora para ensinar e a gente saiu. Então, treinamentos, curso, tudo para agregar para o negócio. Que a partir do momento que você tem uma ideia ali de algo, pô, aquilo ali abre tua mente. Aí você vê, porra, isso aqui eu não sabia. Aí você vai e começa a fazer aquilo, começa a dar certo, começa a trazer resultado. Então o conhecimento, ele é um negócio extremamente valioso, vale milhões, cara. Exatamente. Aí, assim, hoje tu faz a consultoria, tu tem um método. Então esse teu método, ele consiste em alinhar os processos da empresa, a política dos gestores, lá, dos diretores, com a parte de liderança, para que ela possa andar do jeito que o cara quer, não é isso? Eu entro com essa base, né? Como assim? Dentro do processo, são 3 fases. Vamos dizer assim, são 3 fases. A primeira fase, que eu acho que é uma parte crucial, é a gente primeiro identificar os principais problemas que tem, tanto na pessoa, no time, nas pessoas, quanto no negócio. O negócio, ele é reflexo da cabeça das pessoas que estão ali. Então o negócio ele é ruim porque as pessoas que estão ali não sabem fazer aquele negócio ser bom. Ponto. Então um é reflexo do outro. Então, primeira fase é mapear isso e colocar o entendimento do que eu, como gestor, eu preciso fazer. Essa é a primeira fase. Feito isso, a segunda fase, eu entro com as premissas do que realmente é liderar. O que de fato o líder, o líder, qual é o papel dele ali dentro do negócio? Sim. O que ele tem que fazer e como ele tem que se comportar como líder. Certo. E aí muitas pessoas têm acabam carregando, né, crenças erradas em relação ao ser um líder. O que é ser um líder no final das contas. E mais estraga o time do que ajuda. Porque o time é aquela coisa, né, cara? Se o time não tiver engajado, ou com a pessoa ou com a empresa, o time derruba a empresa, a pessoa não percebe. Verdade. Não é verdade? Exatamente. Então, o papel do líder é conseguir identificar isso e trazer o time para perto do negócio dele. Então, aí eu entro com essa base. Como é que eu faço isso? E por fim, a terceira fase é a gestão. Tá, o que é a gestão? É entender o que é um processo, como é que eu construo um processo, como é que eu construo um controle para eu saber exatamente se eu estou perdendo ou ganhando. Então é aí essa base. E a partir dessa base a pessoa consegue fazer isso o resto da vida. Então é um método de 3 fases. Eu mapeio como é que está a situação, o que eu preciso mudar, liderança, isso seja para alta gestão, ou então para os líderes mesmo, para essa fase do tático, e por fim a parte da gestão em si, processos e controles, como é que eu organizo a empresa. Entendi. Quanto tempo leva para deixar o negócio funcionando com as 3 fases? As 3 fases, a parte de implementação, de conhecimento, são 8 semanas. São 8 semanas para passar todo o conteúdo. Certo. Passar todo o conteúdo. Então, hoje eu estou vendendo nesse sentido. São 8 semanas para
fazer todas essas fases com encontros semanais. Entendi. Para a gente conseguir implementar. Vai implementar e o resultado vai ser de que forma? A partir do momento que você de fato faz aquilo. Porque também não adianta eu chegar aqui, Renato, Faz isso, faz mas não isso, faz. isso, das costas, Cara, não faz. Aí não adianta, né? Não tem como acontecer o Não tem negócio. como acontecer. Então mas é pouco tempo? Cara, não é pouco tempo porque é realmente algo direcionado. Você é de sistema, você sabe exatamente o caminho das pedras. Tem coisa que você vai dar um direcionamento ali que vai resolver a vida do cara o resto da vida. É verdade. Porque você conhece. Então, esse direcionamento ele é extremamente prático. Para realmente pegar aquilo ali, opa, beleza, vamos agora fazer acontecer. E aí é só rodar e multiplicar isso. Você fala isso aí, sim, tu tem algum treinamento pronto assim pra sei lá, o pessoal que vai ver aí o podcast, ele, poxa, eu vou lá seguir Luan Uhum. e queria, sei lá, participar de um treinamento dele, que eu gostei do que ele tá falando, tal, Uhum. comportamento de liderança, tu tem um treinamento para isso? Tem um treinamento só de liderança, que são 2 dias. Sim. E tem palestra, que daí tem palestra para líderes e palestra para o time, de uma forma geral. Palestra para o time é uma palestra de engajamento, motivação e engajamento. Certo. É um choque de realidade ali para o time entender o que está todo mundo fazendo dentro do negócio. Eu vim da prática, cara. Eu vim do campo de batalha. E eu antigamente... Da selva. Uma coisa que antigamente eu não gostava era do tal de consultor. Não sei se você já passou por isso. Coitado dos consultores por aí. Tem gente boa e tem gente ruim. Eu sou costume. Então, mas qual era o ponto? Por que eu estou falando disso? Eu não gostava porque, na minha visão, o cara não era prático. Pelo menos alguns que eu conheci, era teórico. Aí... Entende? Entendi. Por que eu estou falando isso? É porque, como eu venho da prática, eu sei aonde que dói o calo. Então, cara, eu vou chegar e vou falar, é uma palestra? Não é uma palestra frufruzinha, não. É realmente pegando onde tem que ser pegado, entendeu? Entendi. Pelo menos é a didática que eu acho que funciona, porque na prática sempre funciona dessa forma. E como você sabe, tem que ser assim. Exatamente. Senão não muda, cara. Ir lá só para apresentar um slide e falar bonito, isso aí não resolve nada. Então, são 2 tipos de palestra. Um é voltado para líderes. Eu tenho um time de liderança aqui grande. Ou vários líderes de várias empresas. Isso, pode ser. Aí é uma palestra específica. Agora, se for para o time de uma forma geral, líderes e a equipe, é uma outra palestra. Então, eu tenho esses 2, que é até um produto de entrada, vamos dizer assim. Sim. Aí eu tenho treinamento de líder, onde a gente se aprofunda realmente em 2 dias. Ali em tudo, em todas as etapas. E eu tenho esse método que são 8 semanas. Aí esse método, ele pode acontecer de forma presencial ou online, com encontros com a alta gestão, ou de forma pessoal, mas é algo mais com uma mentoria. Entendi. Aí eu aplico o conteúdo, tiro todas as dúvidas que tem ali, coloco uma tarefa prática para implementar naquela semana. Ao longo da semana tem acesso total, a gente vai conversando, vendo se está dando certo, está dando certo. No outro encontro validou, novo conteúdo, nova técnica, coloca em prática, e aí a gente vai construindo ao longo dessas 8 semanas. Rapaz, aqui não tem gente fazendo isso não. Que eu conheço, que eu saiba não. Com esse método assim de acompanhar, de fazer, de testar, de passar. Porque geralmente a consultoria, o cara vai lá na empresa, faz levantamento, aí lá vai, pra cá, pra lá, quer colocar dentro. Na verdade, a minha parte de consultoria, quando eu faço minha consultoria, quem tem a resposta para a solução é quem está dentro. Sim. Eu só faço extrair dos caras o que eles têm e fazer com que eles apliquem. Só. Mas que não é só, né? Que não é só. Mas você chegar com o método, treinar os caras, passar a tarefa, validar a tarefa e começar novo conteúdo,
Rapaz, eu não conhecia França não. Uhum. Hoje não. Então hoje tu tem um mercado hoje aqui em Pernambuco, fala Pernambuco, tá? Mas Recife, Pernambuco. Pode falar em Recife, né? Recife tem bastante. É, tem muita empresa que. Eu conheço muita empresa que precisa disso, assim. Eu conheço muita gestão, como é que se diz? Né? Cansar. Às vezes cansa. O dono da empresa cansa do gerente, o gerente cansa do dono da empresa. Uhum. Porque o dono da empresa diz que isso que é o efeito martelo, né? Uhum. Ele dá na cabeça do gerente e ele dá na cabeça do operacional. Uhum. Né? Então, assim, de tanto não acontecer, o dono da empresa começa a bater no gerente, o gerente daqui a pouco, como tem 30, sei lá, 20 anos de empresa, ele começa a revidar Sim, o dono da empresa também, fica aquele negócio cansado. fica um clima horrível. Exatamente. E eu acho que aí entraria o Luan para fazer aquele trabalho de reconciliação. Exato. Que é a primeira fase, né? Alinha, reconcilia, Exato. parou. Vamos pegar aqui o mapa de novo, a gente quer ir para onde? Uhum. O que a gente tem para ir? É isso. Traçou, alinha os pontos e vamos. Uhum. Não é isso? Exatamente. Então eu acho que tu tem um mercado muito grande mesmo. Existe essa base porque você, como é também da área de desenvolvimento e treinamento, você sabe que administração é administração. Sim. Ponto. Gestão. O grande lance aí é trazer essa base, só que de forma mais personificada. Então, é entender, como você falou, extrair a situação e direcionar com ferramentas como é que eu consigo resolver aquele problema. E direcionar para isso. Exatamente. Entende? Esse é o grande lance. Por isso que eu comentei de consultores, não nada contra consultores, nada contra profissionais. Não, Existem claro, profissionais claro, e profissionais. Claro. Mas o ponto é que tem muitos teóricos que vai falar, porque tem que ser assim. Tá, beleza, como é que eu implemento isso? O que eu tenho que fazer? Na prática. Então, às vezes, aí... Qual é o resultado que isso vai dar? É exato. O cara não sabe, quem não fez, Não fez, praticou. não sabe. É. Se o cara lá me der uma resposta assim, pô, o cara me falou isso, como é que eu mudo isso? Que parece uma coisa, às vezes pequena, mas é ali que mora o perigo, cara. Às vezes você tá com um time cansado e você quer um resultado de um time que tá cagando e andando pro negócio. Exatamente. Como é que você levanta isso? Então são várias situações que no mapeamento, na primeira fase, a gente identifica para colocar, estancar, exatamente como você falou, estanca, reorganiza, pronto, vamos por aqui. Então a rota é essa, e aí a gente vem com o método para colocar no prumo, né? Fazer andar para aquilo que precisa ser andado. Isso em 8 semanas tem tempo suficiente para a gente conseguir realmente desenvolver 8 muita semanas coisa. são 2 meses, né? 2 meses. 2 meses, né? Com encontros semanais, né? Entendi. E tu tá com algum projeto aí de algum treinamento em vista para líderes? Eu tenho esse treinamento de líderes em si, que são 2 dias. Mas tu tem algum já marcado, alguma coisa assim? Não, ainda não. Ou tá querendo... Não, esse de líderes eu estou ofertando mais interno para as empresas. Entendi. E aí eu estou retrabalhando o meu Instagram. Porque o meu Instagram ele tava meio, vamos dizer assim, não estava focado nisso. Então, eu vou estou retrabalhando o Instagram para criar o público, para daí abrir turma realmente para, eu sou líder e eu quero participar do teu treinamento. Qual é a próxima turma? Então, isso eu vou organizar provavelmente para o ano que vem. Esse ano eu estou focado mais no corporativo mesmo, nas empresas. Entendi. Aí fazer esse trabalho, então assim, esse trabalho mais offline, né? Pô, tem que abrir logo essa turma aí, bicho, pra de liderança. Ali o Sebrae, tu conhece o Sebrae, né? Sim. O Sebrae ali é um apoiador de mão cheia. Todos os treinamentos que eu faço lá no Sebrae, eles recebem a gente magnificamente. O pessoal de lá, tem a Adriele, tem Carla, o pessoal trata a gente no alto nível, tudo organizado, eles gostam de Dessa que a área. gente esteja lá. Entendi. Cara, eu não tinha pensado, mas a gente pode fazer isso. Vamos ali esse negócio aí para gente botar Uma turma pro Sebrae lá, né? A gente abre uma turma
vai buscar esse gerente. Tem muito gerente aí que eu sei que tá precisando. Uhum. A gente vai trocando ideia com os caras. Uhum. Não sei se esse ano ainda dá, não sei como é que tá a tua vida de agenda, né? Uhum. Mapear isso aí pra gente chegar lá e trazer os caras e botar os caras numa outra realidade, que é realmente, como você falou. Quando você fez o negócio acontecer, Uhum. você praticou, aí sim, Uhum. você tem bala na agulha para dizer, tem experiência para dizer, olha, se você fizer assim, você vai resultar nisso. Uhum. Exatamente. E até a resposta, né? Como eu falei contigo, por todo esse tempo, agora, por último, eram mais de 130 pessoas que estavam abaixo da minha gestão. Então, tinha os líderes de equipe, que respondiam a mim, e os liderados deles. Então, dentro da cadeia, dava 130 e poucas pessoas. Então, cara, você pega de tudo. Todo tipo de situação que se imaginar. Não vou dizer tudo também, mas praticamente tudo. Coisa assim que eu nunca imaginei que ia passar, eu passei. Já aconteceu, eu tive que tratar. Problemas que às vezes você não nem imagina. Fulano que é ciclana que está reclamando porque fulano está perseguindo a pessoa, sabe? Coisa assim, fora da empresa. Tem nada a ver dentro da empresa. E fora da empresa é a esposa do fulano que está com depressão e não sei o quê, e o cara tá com a performance lá embaixo. Como é que você trata isso? Como é que se identifica? Como é que você resolve? Isso tudo faz parte da liderança, né, cara? Exatamente. Faz parte. 130 pessoas, 130 cabeças, 130 mundos diferentes. Sim. Isso nessa última experiência, né? Fora o restante. Então, essa parte prática é o que realmente eu vi que, poxa, eu posso agregar, eu posso realmente fazer diferença com prática, né? Com vivência mesmo, né? Luan, Vamos montar essa turma. Vamos montar essa turma aí, vamos botar esse negócio para acontecer, porque assim, como eu te digo, os caras estão precisando. Tem muita gente precisando, muito líder precisando de um treinamento, de mais conhecimento, de uma coisa com pessoas que realmente na prática fizeram acontecer. Uhum. A gente marca, o Sebrae está aberto lá pra gente, o pessoal do Sebrae lá é fantástico. E eu queria me despedir de você, Luan, porque Show de bola, cara. hora e te agradecer muito por você ter vindo, meu irmão. Muito eu obrigado. que agradeço, meu amigo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Vamos marcar outras coisas. Vamos. Tem muito assunto ainda pra gente fazer, muito projeto, cara. E diz aí, qual é teu Instagram, tua rede social? Instagram, @luanribeiro.oficial. Esse é o Instagram. Instagram. Isso. LinkedIn, pode procurar lá por Luan Carlos Ribeiro, que acredito que encontra. Que é onde eu mais atuo Luan hoje. Carlos Ribeiro, no LinkedIn. Entendi. Mas entrando pelo Instagram, consegue encontrar com mais facilidade. Pode me chamar lá, sou bem tranquilo, bem acessível. E a gente troca ideia. Gente, bate-papo fenomenal com esse cara. Vai lá nas redes sociais dele, segue ele, aguarda a turma. A gente vai montar essa turma aqui, viu? Vamos montar, Vamos com essa certeza. turma Ainda esse ano. Se me provocou, vamos fazer esse ano. Então pronto. Vai lá, vai no story, no direct dele, pergunta, aperreia ele para ele montar essa turma e vai ser sucesso. Então, pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu.